Ezequiel, capítulo 31. No ano 11º do nosso cativeiro, no dia 1º do 3º mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, diga o seguinte ao rei do Egito e a todo o seu povo: como você é poderoso, com o que posso compará-lo? Você é como um cedro no Líbano, com galhos lindos, cheios de folhas. Uma árvore tão alta que chega até as nuvens. Havia água para fazê-lo crescer e rios debaixo da terra para alimentá-lo. Regaram o lugar onde a árvore estava crescendo e fizeram com que ribeirões regassem todas as árvores da floresta. Por ter sido bem regado, o cedro cresceu mais do que as outras árvores, e os seus galhos ficaram grossos e compridos. Aves de todo tipo faziam ninhos nos seus galhos. Embaixo dele, os animais ferozes davam cria, e na sua sombra as nações do mundo descansavam. Como era linda aquela árvore, tão alta e com galhos tão compridos. As suas raízes chegavam até as correntezas profundas. Nenhum cedro no jardim de Deus podia comparar-se com ela. Nenhum cipreste teve galhos assim, e nenhuma figueira brava teve ramos iguais aos dela. Nenhuma árvore no jardim de Deus foi tão linda como aquela. Eu a fiz linda assim e cheia de muitos galhos. No Éden, o jardim de Deus, todas as árvores a invejavam. Agora, eu, o Senhor Deus, direi a vocês o que vai acontecer. A árvore cresceu tanto que chegou até as nuvens, mas, conforme crescia, também aumentava o seu orgulho. Por isso, rejeitei a árvore e vou deixar que um rei estrangeiro a conquiste. Ele dará a ela o tratamento que a sua maldade merece. Estrangeiros cruéis a derrubarão e a abandonarão. Os seus galhos e ramos quebrados cairão em todos os vales e em todas as montanhas do país. Todas as nações que viveram embaixo da sua sombra irão embora. Os pássaros pousarão na árvore caída e os animais ferozes andarão por cima dos seus galhos. E assim, daqui em diante, nenhuma árvore, por mais bem regada que seja, crescerá tanto que os seus galhos cheguem até as nuvens. Todas elas estão condenadas a morrer como seres humanos mortais e a se juntarem com aqueles que descem para o mundo dos mortos. O Senhor Deus diz o seguinte: no dia em que a árvore descer ao mundo dos mortos, farei com que as águas que estão debaixo da terra a cubram como sinal de tristeza. Farei com que os rios parem e não deixarei que os muitos ribeirões corram. A árvore morreu e por isso trarei escuridão sobre os montes Líbanos e farei com que sequem todas as árvores da floresta. Quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho da sua queda abalará as nações. Todas as árvores do Éden e todas as árvores do Líbano, as mais belas e mais bem regadas, e que já estão no mundo lá de baixo, vão ficar contentes com a sua queda. Elas irão com ela ao mundo dos mortos para se juntar com aquelas que já haviam caído. E todos os que viviam na sua sombra
serão espalhados entre as nações. A árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. Nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e vistosas. Mas agora, como as árvores do Éden, ela descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que não foram circuncidados e aos que forem mortos na guerra. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel, capítulo 32. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 1º do 12º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, cante uma canção de enterro a respeito do rei do Egito. Diga-lhe isto: você age como um leão no meio das nações, mas parece mais um crocodilo nadando e agitando a água do rio. Com as suas patas você turva a água e suja os rios. Quando muitos povos se ajuntarem, eu, o Senhor Deus, o pegarei na minha rede e deixarei que eles puxem a rede para a praia. Eu o deixarei em lugar seco e o jogarei na terra e trarei todos os pássaros e animais do mundo para que comam a sua carne. Cobrirei montanhas e vales com seu cadáver podre. Ensoparei a terra com seu sangue e ele cobrirá as montanhas e encherá os rios. Quando eu destruir você, cobrirei o céu e apagarei as estrelas. Esconderei o sol atrás das nuvens e a lua não brilhará mais. Apagarei todas as luzes do céu e lançarei o seu país na escuridão. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Você será destruído e eu espalharei essa notícia em países de que você nunca ouviu falar. Aí, muitas nações vão ficar em confusão e espantadas com o que eu vou fazer com você. Quando eu agitar a minha espada, os seus reis ficarão apavorados. No dia em que você cair, todos eles tremerão de medo de perder a vida. O Senhor Deus continua a dizer ao rei do Egito: você enfrentará a espada do rei da Babilônia. Deixarei que os soldados de nações cruéis peguem a espada e matem milhares de egípcios. Eles arrasarão tudo aquilo de que você tem orgulho e matarão o seu povo. Destruirei o seu gado em todos os bebedouros, e não haverá mais gente nem gado para sujar a água. Deixarei que as suas águas assentem e fiquem claras, e farei com que os seus rios corram calmamente. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando eu fizer o Egito virar um deserto abandonado e destruir todos os que vivem ali, as outras nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Esta é a canção de enterro que as mulheres das outras nações vão cantar para chorar pelo Egito e por todo o seu povo. Eu, o Senhor Deus, falei.
No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 15 do primeiro mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, chore pela multidão de gente do Egito. Faça com que eles desçam do mundo dos mortos, junto com outras nações poderosas. Diga o seguinte: será que vocês são mais bonitos do que os outros? Pois vocês vão descer e se deitar nas sepulturas dos maus. Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos em batalha. Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito. Os heróis mais valentes e os que lutaram pelo Egito recebem os egípcios quando estes entram no mundo dos mortos. Eles gritam: esses que não foram circuncidados morreram na batalha, desceram até aqui e aqui estão deitados. A Assíria está ali e em volta dela estão os túmulos dos seus soldados. Eles foram mortos em combate e os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados caíram em combate e os túmulos deles estão em volta do túmulo da Assíria. Mas antes eles haviam feito tremer de medo os que estão vivos. O país de Elão está ali e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Todos eles foram mortos em combate e, sem terem sido circuncidados, desceram ao mundo dos mortos. Quando estavam vivos, eles espalhavam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha. Elão está deitado no meio dos que foram mortos em combate, e os túmulos dos seus soldados estão em volta dele. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalhavam terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha, fazendo companhia aos que foram mortos em combate. Os países de Meseque e Tubal estão ali, e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate. Mas antes eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos. Eles não foram sepultados com homenagens, como os heróis dos tempos antigos que desceram ao mundo dos mortos com as suas armas. As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças e os escudos em cima dos corpos. Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra dos que estão vivos. Será assim que os egípcios estarão esmagados no meio dos que não foram circuncidados e que morreram em combate. O país de Edom está ali com seus reis e autoridades. Eles foram soldados corajosos, mas agora estão deitados no mundo dos mortos, junto com os que não foram circuncidados e que morreram em combate. Todos os príncipes do norte e os moradores de Sidom estão no mundo dos mortos. Eles morreram sem terem sido circuncidados. O seu poder espalhava o terror, mas agora eles descem sem honra junto com os que foram mortos em combate e que estão deitados ali. Eles tomam parte na desgraça daqueles que descem ao mundo dos mortos. O rei do Egito os verá e ficará consolado com a morte de todo o seu exército destruído em combate. Diz o Senhor Deus: eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados, mas ele e o seu exército serão mortos e ficarão deitados junto com todos os não circuncidados que foram mortos em combate.
Eu, o Senhor Deus, falei. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam seus pais e para outros assassinos. E para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra Ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna.
Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Em primeiro lugar, peço que se façam orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Salmo 146.
Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia!